Leitura do livro Em Busca da Autoconfiança, Estrutura Emocional de Aço. Capítulo 4. Flexibilidade. Viver intensamente. Não é desgraça ter problemas, desgraça é ser incapaz de suportar os problemas. O carvalho é uma árvore, símbolo de força. Possui mais folhas do que poderíamos contar em uma semana. Quando os ventos fortes sopram, eles geralmente resistem. O carvalho sobrevive à maioria das tempestades por causa de sua força e rigidez. Mas abaixo do carvalho, a pequena lâmina de capim verde também sobrevive, mas por uma razão muito diferente. Qual é o segredo? A flexibilidade. Quando o vento sopra forte, ela balança para os lados, se curva, mas não quebra. A maioria dos homens vive em silencioso desespero. Assim, as almas viris podem vergar por um momento, mas não quebram. Charles Spurgeon observou: nossas ansiedades não eliminam as preocupações do amanhã, mas somente destroem nossas energias de hoje. As autoridades médicas estimam que entre 60% a 90% de todas as doenças físicas são causadas ou agravadas pela tensão mental. Chamado de matador do século XX, o estresse severo e prolongado pode tornar o corpo mais vulnerável a doenças, desde irritação na pele e o resfriado, até ataques cardíacos e câncer. As penas da maioria das aves fazem barulho ao cortar o ar em pleno voo. O mesmo não acontece com as penas da coruja. São especialmente projetadas para ser silenciosas. São macias e fofas e parecem aveludadas, de modo que o vento não faz barulho ao passar sobre elas. Porém, esse silêncio é deixado de lado quando as corujas se empenham em piar. Conta-se que uma coruja certa vez encontrou-se com um cordoniz e perguntou: aonde vais? Vou para o oeste, respondeu a pergunta. Posso saber por que? Se interessou o cordoniz. Porque o povo da aldeia detesta meu piado. É por isso que eu vou para o oeste. Disse então o cordeniz: o que deves fazer é mudar esse piado. Se não o fizeres, será odiado por causa dele, ainda que tu vás para o oeste, leste, norte ou sul. Em comparação, as pessoas podem mudar suas vidas reformando alguns de seus pensamentos. A maior descoberta de minha geração foi que os homens podem mudar suas vidas mudando suas atitudes mentais, afirmou William James. O estresse prejudicial pode ser controlado. Depois de 40 anos de estudos sobre estresse, uma das mais destacadas autoridades em efeito do estresse, o professor Hans Selye, da Universidade de Montreal, Canadá, disse: as duas grandes emoções que provocam a ausência ou a presença do estresse são o amor e o ódio. Se não modificarmos de algum modo nosso egoísmo inato, suscitaremos o temor e a hostilidade em outras pessoas. Quanto mais persuadirmos as pessoas a nos amar, ao invés de nos odiar, tanto mais seguro ficaremos e tanto menos estresse teremos de suportar. Pequenos golpes derrubam carvalhos gigantes, disse Benjamin Franklin. Às vezes as coisas pequenas da vida são as mais difíceis de suportar. É mais confortável sentarmos no alto de uma montanha do que num prego. Assim se dá com as nossas preocupações. O cirurgião e biologista francês Alex Carrel, ganhador do Prêmio Nobel em Psicologia e Medicina em 1912, advertiu: aqueles que não sabem controlar suas preocupações morrem jovens. E mais, aqueles que conservam a sua paz interior em meio ao tumulto da vida moderna estão imunizados contra as doenças nervosas. Por causa de seus efeitos prejudiciais, emoções tais como ira, ciúme, hostilidade e o medo precisam ser controlados.
3 minutos de raiva minam suas forças com mais rapidez do que 8 horas de trabalho. Já a vingança, uma reação hostil, funciona como bumerangue. Muitas vezes atinge a pessoa que a atirou contra a outra. Enquanto ela nos torna iguais aos inimigos, o perdão faz-nos superior a eles. Quantos há no mundo que, preocupados com fazer o mal a seus semelhantes, se esquecem do bem que poderiam fazer a si próprios? Lembrou Malta Tahan. É uma realidade também que as emoções e a disposição mental da pessoa têm muito a ver com sua percepção de dor. Jogadores de futebol envolvidos profundamente na partida ou soldados no calor da batalha podem ficar gravemente feridos e ainda assim sentir muito pouca ou nenhuma dor nesse momento. Também mulheres que são treinadas a descontrair e permanecer calmas durante o parto. Geralmente têm seu filho com muito menos dor do que as mulheres ansiosas que tomam analgésicos para aliviar a sua agonia. Uma autoridade médica comentou: o medo e a ansiedade provocam uma resposta exagerada. Acreditamos que a ansiedade faz com que o cérebro envie mensagens até a medula espinhal para abrir os portões de modo que efetivamente ela sinta mais dor. Um dos maiores aviões de passageiros do mundo, o Boeing 747 ou Jumbo, pode transportar mais de 400 pessoas. Desde que foram criados em 1969, já transportavam 1 bilhão de pessoas percorrendo mais de 24 bilhões de quilômetros, o equivalente a 6 mil viagens de ida e volta da Terra à Lua. Interessante notar que esse gigante dos céus possui um segredo em suas asas, seu meio de sustentação. A flexibilidade das asas lhe dá resistência. A ponta das asas do 747 pode dobrar até 8 milímetros antes de quebrar. E a força necessária para dobrar tanto teria de ser 75% maior que o anormal. A flexibilidade das asas é a garantia de que o voo será sustentado no ar, mesmo frente às piores tempestades. Assim, frente às tempestades da vida, as pessoas flexíveis suportam com maior facilidade. Que Deus me dê serenidade, disse Reynolds, para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Há muito tempo atrás, um homem resolveu visitar um ermitão. Gente, eu não sei o que é isso. Depois de caminhar sem rumo pelo deserto, terminou encontrando o velho homem. Preciso saber qual o primeiro passo a dar para ser feliz. O ermitão o levou até um pequeno poço e pediu que ele olhasse seu reflexo na água. O homem obedeceu, mas o ermitão começou a jogar pedrinhas na água, fazendo com que a superfície se movesse. Não poderei ver mais direito meu rosto enquanto o senhor joga as pedras, disse o homem. Assim como é difícil para o homem ver seu rosto em águas agitadas, também é difícil buscar a felicidade se a mente estiver ansiosa, disse o velho. Este é o primeiro passo, manter a mente calma para poder refletir. A regra número 1 para evitar estresse, disse Robert, é não se preocupar com ninharias. Regra número 2, tudo é ninharia. Muitas pessoas esperam muito delas mesmas e se preocupam constantemente porque pensam que não estão conseguindo o quanto deveriam conseguir. Portanto, melhore sua conversa consigo mesmo. A ansiedade é, na maioria das vezes, eliminada quando substituímos o medo do fracasso pela esperança do sucesso. Se não gastarmos tanto tempo agitados pensando no problema, certamente sobrará tempo para pensar nas soluções. A razão pela qual preocupação mata mais pessoas que o trabalho é que mais pessoas se preocupam que trabalham. Laurence Peter advertiu: não podes mudar o passado, mas podes arruinar o presente preocupando-se com o futuro. Os problemas são apenas nossa incapacidade de lidar com certas situações.
Quando nossa capacidade aumenta, o problema se torna brincadeira de criança, um desafio estimulante ou até mesmo um prazer. Não receie a adversidade. Lembre-se que os papagaios de papel sobem contra o vento e não a favor dele. Entregar-se às preocupações alguns minutos por dia acaba somando uns 2 anos perdidos no decorrer da vida. Se algo está errado, acerte-o como pode. Mas habitue-se a evitar se preocupar. A preocupação nunca resolveu coisa nenhuma. Reserve meia hora por dia para as tuas preocupações e use-as para tirar uma soneca. Afinal, já dizia Thomas Jefferson, quanto nos tem custado os males que nunca acontecem? Um menino certa vez recebeu um fardo de capim para carregar juntamente com outros meninos de uma fazenda a outra distante. Mas o que o perturbava era o peso do fardo que foi dado a ele. Era tão pesado que ele se via forçado a descansar de vez em quando. Má sorte a minha, lamentou o menino. Me deram o mais pesado dos fardos. Movido por um sentimento egoístico, ao anoitecer, quando fizeram uma parada em um velho rancho de madeira para no dia seguinte continuarem a viagem, ele decidiu trocar, enquanto os outros dormiam, seu fardo por outro mais leve. Aproveitando a escuridão da noite, na ponta dos pés, sem ser percebido, fez a troca, enquanto escolhendo aquele que lhe pareceu mais leve. Ao amanhecer e reiniciarem a viagem, notou que ninguém reclamou, se dizendo prejudicado com a troca. Só então verificou que o fardo que ele escolheu, por ser o mais leve de todos, era justamente o seu. Se observarmos nas pessoas, veremos que sempre existe alguém com problemas muito maiores que os nossos. Como sabidamente escreveu Harold, eu estava triste, porque não tinha sapatos, até que ao subir a rua encontrei um homem que não tinha pés. O escritor francês Bernard de Fontenelle aconselhou: não tomes a vida demasiado a sério, de qualquer forma, não sairás vivo dela. E o autor Robin Williams sussurra em uma cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos: seremos comidos de vermes, acreditem ou não. Cada um de nós um dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Certamente não queremos apressar esse tempo e consequência de nos preocuparmos excessivamente. Então, o que aconteceria se, em vez de apenas construir nossa vida, nós nos entregássemos à loucura ou à sabedoria de dançá-la? Um rei que vivia cercado de sábios, certa manhã estava mais calado do que de costume. O que se passa com Vossa Majestade? Perguntou um dos sábios da corte. Então Confuso respondeu: às vezes me deixo dominar pela tristeza e me sinto impotente diante de minhas tarefas. Outras fico embriagado com o poder que tenho. Gostaria de algo que me deixasse em paz comigo. Os sábios, surpresos por tal pedido, ficaram longos meses pensando. No final foram até o rei com um presente. Gravamos palavras mágicas nele. Leia-as em voz alta, sempre que estiver triste demais, disseram. O rei olhou o objeto. Era um simples anel de ouro e prata, mas com uma descrição. Isso também passará. As paixões mais intensas, os acontecimentos mais sérios, as lágrimas mais ardentes, as confissões mais honestas, são todos resolvidos pelo tempo. É fácil ser agradável quando a vida corre como uma canção, mas o homem digno é o que sorri quando tudo vai mal. Porque o teste do coração é a dificuldade, e ela sempre chega com os anos, e o sorriso que merece os louvores da terra é o sorriso que brilha entre as lágrimas. Sejamos flexíveis quando as dificuldades surgirem, nos lembrando do que disse Samuel Johnson a respeito dos problemas. Como isso parecerá insignificante dentro de 12 meses. Segredo número 4. Nada sucede ao homem que sua natureza não seja capaz de suportar. Até o próximo capítulo. E deixa um like se você está gostando de acompanhar comigo esse livro.